pedimos desculpa pelo atraso, por problemas tecnológicos, mas já resolvemos isso, felizmente, e hoje, então, damos continuidade à nossa série de seminários, os webinários do Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp, o nosso IEAC, cujo tema dessa rodada de webinários é Ética em Tempos de Pandemia, Urgência de Pensar e Urgência de Agir. Hoje, então, nós temos o prazer de receber aqui o cineasta Hugo Giorgetti e a professora, nossa colega do Departamento de Filosofia da Unifesp, Cristiane Rebelo Nascimento, e, como sempre, a nossa colega professora Marisa Russo, do Neuro e Self, que vai nos contar um pouquinho da trajetória destes nossos convidados, a quem já agradeço a participação. Marisa, por favor. Boa tarde. Então, mais uma vez, a gente lamenta o retardo da nossa sessão de hoje, inclusive junto ao professor, não professor, ao cineasta Hugo. Ele já disse que ele não é professor, mas é porque nos ensina, toda pessoa que pode nos ensinar de alguma maneira é um professor, então, mas ele não quer, eu coloco como cineasta Hugo. Então, na verdade, é só para colocar que a série de palestras sobre ética em tempos de pandemia, como a gente disse, é para ter uma noção geral sobre todos os valores da nossa sociedade em tempos de pandemia. E, com certeza, o tema que hoje a gente traz, que não é só ética na pandemia, mas é a questão da arte e da cultura em tempos de pandemia. Como é que, globalmente, a gente se situa dentro da questão da arte e da cultura em termos de pandemia. E é dentro desse contexto, né, de falar de arte, que seria imprescindível, porque a gente tem visto que no início da pandemia, eu acho que um dos primeiros sintomas do confinamento, se a gente pode dizer, o primeiro sintoma foi a falta e a carência que a gente tinha de arte, tanto é que os balcões, né, todos os balcões de todos os prédios, o que a gente via eram as pessoas indo para os balcões cantarem, né, ópera ou filmes, ou passarem de um prédio para o outro. Então a gente viu que isso era um sintoma inicial do confinamento, mostrando que a arte era essencial em tempos de pandemia. E para falar sobre esse tema, a gente traz o cineasta Hugo Goretti, junto com a professora Cristiane, que faz parte do nosso departamento, como a Maria Lúcia falou. A professora Cristiane, ela é graduada em História da Arte na Unicamp, tem mestrado e doutorado na mesma linha, junto com doutorado em Filosofia, tem pós-doutorado na Roma Sapiência, e eu vou deixar para a professora Cristiane apresentar o cineasta Hugo Giorgetti, porque ela é uma grande conhecedora do trabalho do professor, eu acho que ela vai ficar mais à vontade para nos apresentar. Cristiane? Bom, boa noite. Primeiro eu quero agradecer ao Hugo ter aceito o convite para participar deste nosso webinário. É sempre um prazer conversar com você. Obrigado. Então, de apresentá-lo, né? Hugo nasceu em São Paulo em 1942. Em 1975, ingressa no curso de filosofia da USP, que não chegou a completar. Nos anos seguintes, inicia uma prolífica incursão no cinema publicitário e, em meados dos anos 70, volta-se para realizações mais ambiciosas, como filmes de ficção, documentários para cinema e televisão. Na década de 90, abandona definitivamente a publicidade e funda a SP Filmes de São Paulo, produtora na qual, a partir desta data, realiza os seus filmes. Escreveu e dirigiu 20 filmes, 12 filmes de ação, 8 documentários para cinema e televisão. Os filmes, conhecidíssimos, né? Festa, Sábado, Boleiros, O Príncipe, Cara ou Coroa, receberam muitas críticas elogiosas, né? E foi vencedor, Festa, foi vencedor do 17º Cinema de Gramado, Festival de Cinema de Gramado, né? A sua recente produção na SP Filmes, a mais recente produção é Dora e Gabriel, de fevereiro de 2020, que, pela surpresa da pandemia, né, aguarda lançamento nas salas de cinema. Faz parte ainda de sua trajetória profissional ter sido vice-presidente da Associação de Amigos do Centro Cultural de São Paulo, conselheiro da Cinemateca Brasileira e artista residente no Instituto de Estudos Avançados da Unicamp em 2018. É colunista há 15 anos
do jornal Estado de São Paulo, onde suas crônicas, reconhecidamente de qualidade literária, são há tempos uma referência entre os amantes do futebol. Bom, Hugo, quero só fazer uma colocação para te, digamos, dar a palavra, né? Jogar a palavra para você. O cinema, né, desde que ele foi inventado, passou por inúmeras crises, né? 2 grandes guerras, várias pestes, e sempre resistiu bravamente, né? Mas a pandemia, né, submeteu a uma crise até então desconhecida, né? Fechou todas as salas de cinema, pelo menos temporariamente, né? Coisa que aparentemente nem durante as 2 grandes guerras ocorreu, né? E um pouco tornou o público órfão, né? E obrigou que todo mundo tivesse que se confinar, né, à programação da televisão, Netflix e todos esses canais de streaming, né? Então a pergunta que eu faço é: há uma luz no fundo da câmera? Se houver câmera, a gente pode procurar uma luz. Eu não, nesse momento aqui está muito próximo as coisas. Os cinemas nem reabriram ainda. Eles estão fechados. Teoricamente, eles reabriram. Mas na prática, a frequência é tão insignificante que é como se eles estivessem fechados. Mas isso aí não é nenhuma novidade, hein? Eu coloquei a coisa, o meu pensamento em uma determinada ordem. Eu vou chegar nessa coisa de cinema na pandemia fechado. Né? O que eu queria dizer é o seguinte, em primeiro lugar. Eu não sou professor e também não sou um intelectual. Intelectual é uma coisa séria. Intelectual é um caminho de uma vida. Você aprende a pensar, se desenvolve e não pode abandonar isso. Eu abandonei meu curso na velha Maria Antônia em 1965 e foi a última vez que eu tratei seriamente da filosofia. Depois disso eu só fui me afastando dela gradativamente e de vez em quando eu faço uma leitura ou outra, mas estou longe, não me atrevo a falar sobre filosofia e principalmente ética. Eu fui consultar, até por descargo de consciência, no meu dicionário Cambridge de termos filosóficos, que é um calhamaço de umas 1000 páginas, e como é um dicionário, ele é feito de verbetes. Uns têm poucas linhas, outros têm meia página, outros têm algumas colunas, e assim por diante. O termo ética, tem 6 páginas. Foi aí que eu decidi definitivamente não tocar no assunto da ética enquanto preocupação filosófica. A ética é o estudo da moralidade. Eu não vou tocar nesse assunto. Eu vou me preocupar em falar da ética, como ela se resolveu, como ela se resolve no cotidiano da gente. O que é é um grupo de pessoas que se reúnem, e há variados grupos, e estabelecem códigos de conduta. Eu recomendo maneiras de proceder no mundo dessas corporações. Então, a ética dos médicos, a ética dos advogados, sei lá. São pequenas éticas que se completam e que falam para um público interno como eles devem proceder. Nos tempos normais, no tempo normal, onde não há nenhum acontecimento mais traumático, isso funciona razoavelmente bem, não tem problema nenhum. O problema é quando as coisas se dão em circunstâncias especiais. Por exemplo, eu acabei de fazer um filme que foi mencionado aí, Dora e Gabriel. Ele não é sobre a ética, mas ele perpassa o assunto rapidamente. É muito simples. 2 pessoas, um casal, que nunca tinham se visto na vida, ele conduzindo seu carro por uma rua, digamos, do Bom Retiro à noite, uma rua de lojas fechadas porque é noite. Num farol ele é assaltado. 2 assaltantes jogam ele dentro do porta-malas. Quando eles já começam a jogar, uma mulher aparece subitamente, uma transeunte, e vê aquilo, uma transeunte insuspeitada. Ela vê aquilo, não dissimula que não viu, é imediatamente jogada dentro do porta-malas junto com essa pessoa. É fechado o porta-malas, o carro sai em velocidade e nunca mais a câmera sai de dentro do porta-malas. Então, a não ser na última cena. Essas pessoas, então, elas saem num road movie, é que elas se perguntam tudo. Onde nós estamos, quem são essas pessoas, o que vai acontecer com a gente, você consegue saber onde a gente está, não consegue. Portanto,
tudo o que elas podiam conhecer uma da outra, que num filme, provavelmente num filme americano, elas estariam transformadas, uma conheceu o caráter da outra, avaliou as dificuldades da outra. Não acontece nada disso, há só uma condição, que eles se reúnem e se fecham numa única ética. Como é que nós vamos sair daqui? Salve-se quem puder. Essa é a ética de momentos de exceção. Né? É pequeno, é isso, é dentro do porta-mala. Agora, você pode estender para coisas um pouco maiores. Por exemplo, uma ditadura. Uma ditadura, ela quebra a normalidade. Ela quebra a normalidade e ela institui uma nova ética. Ela é uma tomada do poder pelas armas. Qualquer ditadura é uma revolução política. E ela se aplica imediatamente suas regras, que passam a ser aceitas. Né? E você vai aprender, então, a viver uma regra, em regras que te colocam. A sua regra pessoal serve para você conversar com a sua mulher em casa sobre isso. Mas não é uma regra que serve para coisa mais nenhuma. O que você tem que fazer é entender o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Toda ditadura tem isso. O Hitler, quando ele instaurou a ditadura em 1934, imediatamente ele instaurou as leis raciais. Não deixa de ser uma regra, não deixa de ser ética. Uma ética que você pode contestar, pode julgar que é perversa, criminosa até, mas é ética. Né? Aliás, tem uma coisa muito interessante sobre isso, sobre essa ética nazista. Tem um filme muito interessante chamado O Julgamento de Nuremberg. Não é sobre o julgamento de Nuremberg, o grande julgamento de Nuremberg foi feito antes do fim dos anos 40, com os grandes hierarcas nazistas, os grandes plenipotenciários, o Goering, Rudolf Hess. Não. É um outro julgamento de Nuremberg que julgou juízes que se adaptaram à ética nazista, que condenavam e julgavam pessoas através de coisas como, por exemplo, as leis raciais. E que depois da guerra foram julgados por isso, porque aderiram a isso. Embora eles estivessem embaixo de uma ditadura, eles tinham essa salvaguarda. O herói do filme, aliás, é uma coisa muito curiosa. O filme não é grande coisa. É um filme com grandes atores, uma major production americana, grandes atores. O ator principal é o Burt Lancaster, tem Marlene Dietrich, Judy Garland, Montgomery Clift. É um filme hollywoodiano, né? Grande filme. Agora, tirando a coisa pequena burguesa dele, ele aponta um problema muito sério, que o ator principal vinha da República de Weimar, onde ele ajudou a fazer um ordenamento político e de leis, portanto, de normas, de comportamento da República de Weimar, que era uma república social-democrática que não tinha nada a ver com ditadura. Ele, por alguma razão, se adapta a isso e acaba usando as leis hitleristas e é condenado por isso. Né? O que eu quero dizer é o seguinte: há leis, e que a lei, na verdade, é a ética. A ética, uma hora é a lei numa ditadura, por exemplo, em várias instâncias é a lei. Ela é a ética, que você tem ou não que cumprir. Se você não corre, é por sua conta e risco, você não cumpre. Curiosamente, eu fiz em 2004, por aí, eu fiz um filme, um documentário sobre um músico alemão. Um músico alemão que tocava no Quarteto de Dresden. Quarteto de Cordas de Dresden, uma cidade muito ligada à música. Eles vieram para o Brasil, o quarteto, em 1939, no ano fatídico de 39. E se exibiram, foram até Montevidéu, passaram por aqui, foi um grande sucesso. O Mário de Andrade viu eles tocando e convidou essa pessoa, sobre a qual eu fiz o documentário, para ser o viola do Quarteto de Cordas Municipal de São Paulo, que, aliás, existe até hoje. Ele concordou. Falou assim, eu poderia, então, não sei o quê, não falava uma palavra português. Mas encontrou um amigo dele, que trabalhava no consulado alemão, e falou, estou indeciso, estão me convidando para ser viola do quarteto aqui. O cara falou, pô, aceite, vai ter uma guerra. E ele falou para o cara, guerra? Isso estávamos em julho de 39. E o músico falou, guerra? Não, eu vou voltar, se for por isso eu vou. Não, imagine. O cara falou, vá por mim, fique aqui nesse país.
Ele ficou também aliado ao fato de que ele tinha se apaixonado por uma moça meio alemã e tal, aquelas coisas que acontecem, que transformam a vida. E ele acabou ficando. Eu fiz um documentário sobre ele e um dia ele ficou muito meu amigo. Ele era mais amigo do meu irmão músico, lógico, ele que me apresentou ele. Um dia eu perguntei para ele, mas professor, me tem uma coisa, o senhor nasceu em 1915. Quando o Hitler subiu, o senhor tinha 18 anos, pô. O senhor era um homem feito. Como é que era viver aquilo? Ele me olhou candidamente com uma expressão e com aquela cortesia germânica. Realmente, quando eles são corteses, eles são corteses. Né? Ele falou, senhor Hugo, eu sou músico. Eu tinha muitos problemas. Nós tínhamos muitos problemas para poder tocar Brahms, para poder tocar os últimos quartetos de Beethoven. A gente não pensava na política. A gente não pensava. Eu acho que o Hitler fez algumas coisas muito boas. É claro que depois eu vim a saber que teve muitas coisas ruins, mas no mesmo tempo, tudo bem. Pode ser que ele não tenha realmente querido me dizer que ele estava ciente das coisas que ocorriam. Mas pode ser que ele usou uma fuga, o inconsciente dele usou a música para impedir que entrassem as coisas desagradáveis. E ele vivia, portanto, numa ditadura muito tranquilinho, tocando sua música, seu Brahms, e tudo bem. Ficou no Brasil até morrer, era uma pessoa maravilhosa. Eu acho que pela pessoa que ele era, realmente ele devia saber pouco. Isso é ética embaixo de uma ditadura. Agora, o problema é quando não há informação. O problema é quando a ditadura ou o fato excepcional se transforma no meu porta-mala, onde não há nenhuma informação de como proceder. A própria nossa ditadura aqui, os generais, sabiam perfeitamente o que fazer. Eu sabia o que ia fazer. Todo mundo, quem era a favor e contra, porque a norma era para todos. Então, por exemplo, os atos institucionais, número 1, 2, 3, até 5, não foram escritos por militares, foram escritos por juristas. Os militares, naturalmente, determinaram o que devia ser dito, mas foi dito por gente e grandes juristas. O professor Gomes Silva era um grande jurista. O professor Alfredo Buzaide era um grande jurista. Acho que até tinha vários outros, que não é bom nem... Essas pessoas redigiram o ato institucional número 5, que instaurou definitivamente a ditadura no Brasil. Uma ditadura fechada, uma outra ética, uma outra coisa que a gente não estava acostumado até aquele momento, mas que dizia claramente o que você tinha que fazer ou não. Se você não fizesse, como eu falei antes, era por sua conta. Né? O problema é quando você não tem parâmetros, quando ninguém te diz o que fazer, ou te confunde. Esse é o problema. Eu me lembro de um livro muito interessante, de um escritor francês chamado Patrick Modiano. Patrick Modiano ganhou um prêmio Nobel, há uns anos recentes. Aí. O Nobel nem sempre se engana, né? Às vezes eles acertam. No caso do Patrick Modiano, eles acertaram. Ele é um escritor mais ou menos da minha idade, um ano mais, um ano menos, coisa assim. Ele escreveu o roteiro de um grande filme, inclusive. Depois de já ter reputação solidificada como escritor, ele com o Louis Malle, o diretor Louis Malle, que era excelente, eles fizeram um filme chamado Lacombe Lucien, que era um filme sobre a ocupação, o momento da França ocupada. Que esse era o momento. Toda a obra dele é sobre... O grande motivo dele é a França ocupada. São aqueles quase 5 anos que a França foi ocupada militarmente pela Alemanha. Foi invadida. Foi a maior catástrofe da história, provavelmente, da história da França. E ele trata sempre daquele período. Às vezes diretamente, às vezes obliquamente, personagens de hoje que tem um suspeito de um passado de alguém da família, uma notícia que o cara vê publicada não sei aonde, que deixa ele desconfiado e tal, o que aconteceu aqui. Mas o principal que ele fala, que isso que me chocou profundamente, num dos livros dele, eu não me lembro agora qual é, depois eu lembro, ele dizia o seguinte: o grande problema da ocupação, que é uma espécie de epidemia, que ocupava a França inteira, todas as classes, todo mundo, não tinha quem escapasse disso, do invasor que se apossou da França.
O grande problema foi a confusão. Não foi a morte, matava um judeu de vez em quando, lógico, mas não todo dia. Era um episódio lamentável, horroroso. Não havia fuzilamentos de franceses também todo dia. Também não havia insultos e pancadaria todo dia. O que havia todo dia era a total desinformação e a confusão, não se sabia o que fazer. Então você perdia um documento, onde ir? Na antiga repartição da França que cuidava disso, ou não, daí você chegava lá, a repartição tinha umas pessoas suspeitas lá, parecia que tinha se transformado numa coisa da polícia. Alguém falava, escuta, esses caras estão ligando com os alemães. Então, a grande precaução era não se aproximar dos alemães. Então ninguém ia, não ia no comandantur, falava, escuta, eu perdi papéis, perdi documentos. Podia ocorrer perguntas assim, para só, você perdeu como? Você estava onde? Quem é você? Deixa eu ver o seu nome. O seu nome é meio suspeito. Conclusão, ninguém ia tratar do cotidiano. A França se transformou num país clandestino. As pessoas compravam passaportes falsos, compravam papier falsos, para fazer face a uma ditadura, que era uma ditadura, lógico, era um comando militar, mas que não exigia nada. Eles desprezavam o povo francês, que se dane, vai procurar onde quiser, não enche a paciência, nós somos aqui, somos invasores e senhores. Essa modalidade é exatamente onde nós estamos metidos hoje no Brasil. Que ninguém sabe o que está fazendo nessa epidemia. Ninguém sabe o que fazer, o que está fazendo, o que preconizar e onde a quem recorrer. Esse é o problema. Você não sabe com quem falar. Você vai falar com o presidente da República? Se fosse possível, era a mesma coisa que falar com o responsável pelo comandantur germânico. Não, isso não. Eu me sinto como uma pessoa da França ocupada hoje aqui no Brasil. Eu não acredito em nada disso que está se falando. Ou, pelo menos, eu vou refazer. Eu suspeito de tudo que estão falando. Esse negócio de vacina, esse negócio de uma está aprovada, outra não está. Quantas mortes hoje, quando nós estamos às portas da eleição, talvez, quem sabe se foi isso? Quem sabe se o número de mortes não vai aumentar prodigiosamente depois do domingo, depois das eleições? Quem diz? Quem está falando a verdade nesse país? E se está falando a verdade, quanto ele é informado? Quanto ele sabe realmente? Então, nós estamos vivendo uma suspensão da cidadania. Eu acho que eles vivem nessa... Não há ética alguma. Nem má ética, como eu falei, nem a ética do Hitler. Não há ética de ninguém. Nem a ética da ditadura, nossa. Não há ética alguma. Há uma desinformação total. E a gente vai procurando. Então, e no fim você vai ou se valer da sua ética que você aprendeu mediante suas leituras, seus cursos, suas influências, sua influência familiar, as influências políticas, você vai colocar essa pequena ética, que não serve para nada, aliás, né? Não serve para você revisitar seus valores, se você quiser, porque não há nada que nos garanta coisa alguma. Eu tenho, por uma série de razões familiares, inclusive, muita proximidade com a França. Anteontem, o Macron apareceu, a senhora está nos jornais, o Macron apareceu na televisão e definiu claramente. O Macron, pessoas que eu estou ligado na França, não gostam do Macron. Acho que ele é um cara de direita que finge que é centro-esquerda, um malandraço, mas não interessa que ele é um malandraço. Ele é um malandraço que tem método. Ele é um malandraço que se importa com a população. Não sei qual é o objetivo de se importar, mas se importa. Porque ele diz, sábado, na França, estamos abrindo comércio de não sei o quê. Domingo abre não sei o quê. Na terça-feira, bares continuam fechados até o dia tal. Então ele dá datas, procedimentos, dá tudo, ele sabe. Pode ser contra o Macron ou não, mas sabe perfeitamente que ele está dando dados da realidade corretos. Todo mundo acredita, mesmo as pessoas que não compartilham das ideias dele. Exatamente. Né? Aqui é o contrário. Aqui você é obrigado a suspeitar de tudo. Então, eu acabo indo mergulhar, ou me esconder, talvez, na ética da minha profissão, na ética do cinema. Na ética do cinema, então, é uma coisa terrível, porque nós sempre sofremos fatos excepcionais.
Na carreira do cinema brasileiro, não há período normal, nunca houve. Ah, sim, 5 anos, mas isso num tempo histórico não é nada. Se 10 anos. Aí daqui a pouco vem o Collor, fecha tudo, não sei o quê, fecha tudo. Não sei o quê. Nós sempre somos as pessoas que não deviam estar trabalhando, não devia estar aí. Então, é uma sucessão de crises. A ética nossa é formada, assim, do mais puro salve-se quem puder. Até pior do que o meu porta-malas. Não é que um cineasta seja inimigo do outro ou prejudique o outro, mas ele tem que se preocupar, porque ninguém se preocupa com ele. Ninguém se preocupa. Quando se preocupa é para tentar que ele não faça filmes. Essa é a verdade. Tentativa no Brasil é isso. É uma profissão muito complicada, porque você se depara sempre ou com indiferença, ou com um certo charme social, com certas boas maneiras, que não insulta você, mas é completamente indiferente a você. São governos bem educados, pessoas respeitáveis. Você vai ter um diálogo com eles, você será tratado humanamente. E humanamente ou não, ele não vai fazer nada por você. Agora, a gente é tratado, também ninguém vai fazer nada, e muito mal, insultados e tal, não sei o quê. Isso é muito complicado. É muito complicado você trabalhar nessa coisa. Mas nós estamos acostumados. Esse que é o problema. É curioso, como alguém levantou aí, acho que foi, não sei quem que levantou, uma dessas senhoras agradáveis que estão conversando comigo antes, talvez até a Cristiane, que falou pela primeira vez dos cinemas fechados. É verdade. Esse fenômeno é inteiramente novo. Essa pandemia instaurou uma novidade no cinema. Os cinemas todos foram fechados. Nunca tinha acontecido isso, como alguém mencionou. Menos para nós. Para nós, do cinema brasileiro, sempre estiveram fechadas as salas. A gente andava nas sobras. A gente era aquele cachorro que entra na festa e fica andando em torno da mesa, cai um osso, ele pega o osso, vai comer lá fora. Quando ele acaba de comer, ele entra, não, esse cai outro osso. O osso era a nossa entrada na sala de projeção, que nunca nós somos recebidos, através de maneiras polidas ou não, nunca, um total impedimento. A gente nunca participou dessa festa. Nós tínhamos um cineasta carioca, que eu gostava muito, que falava isso. O cinema é uma festa para a qual nós não fomos convidados e a gente quer entrar de penetra. E somos periodicamente enxotados. E votamos. E tal. Bom, isso. O cinema brasileiro é uma coisa muito curiosa, porque claro, ele tem sua ética. Nós estamos todos agrupados em torno de preceitos que a nossa profissão indica. Só que esses preceitos é muito estranho, isso é uma coisa realmente terrível. Nós temos preceitos e procederes que nos fazem achar que nós somos muito úteis, muito honestos, no fundo. Nós queremos fazer filmes. Nós queremos aumentar, adicionar alguma coisa, aduzir alguma coisa ao patrimônio cultural da nação. É isso que a gente quer fazer. Não todos, mas muita gente. Quem é esses que queriam fazer isso? Quem são? Os herdeiros, os remanescentes do cinema novo. O cinema novo era um cinema brasileiro, que foi o primeiro que colocou um tema, o tema era Brasil. Vamos estudar o Brasil. Como na literatura de Guimarães Rosa, de todos os grandes, aquelas escolas do Nordeste, né? Graciliano Ramos, etc. Essa literatura que se ocupava do Brasil, o cinema tinha que se ocupar também. Foi o que o Cinema Novo fez. Ninguém foi ver. 5 anos depois do Cinema Novo, ele já estava fechado. Já estava fechado com uma intenção de fazer uma grande... Porque foi a primeira vez que um bloco de cineastas, uma comunhão de cineastas, tentou isso. Um movimento em bloco. E 5 anos depois, 6 anos depois, não tinha nada. Tinha, assim, os ecos dessa época, os reflexos dessa época, que vem até hoje. Tem gente, eu, por exemplo, que sou um remanescente, um sobrevivente, chamem como vocês quiserem. Sim, para mim, eu sou um cara do cinema novo. Em outras instâncias, com outra estética, não importa, mas sou uma pessoa do cinema novo. Essa pessoa, esse cinema novo, é odiado. É odiado até hoje, porque ninguém ia ver. Esses filmes cabeça, sei lá, que ninguém entende. Alguns eram mesmo, nem eu entendia.
Mas não eram todos, ao contrário, tinha uma, a cinematografia brasileira está cheia de filmes interessantes, tem muito filme bom. No entanto, esse filme de reflexão, nossa, é uma palavra muito inapropriada. Esse filme que investiga um pouco o que a gente é, por que a gente é assim, não tem público, nunca teve. Não venham me dizer, tem amigos meus, intelectuais, inclusive, acadêmicos, inclusive, dizem, não, isso que você está falando, eu estou falando que eu estou no meio. Eu vi o Glauber Rocha falar, ninguém vai ver meus filmes, ninguém vai ver meus filmes, e nenhum mesmo. Tem uma coisa muito engraçada, muito engraçada, não para nós, mas que protagonizada, eu acho que por aquele general, como é que chamava aquele general? Golbery Couto Silva, que era uma pessoa atilada, com informação, sabia o que estava falando. Dizem que quando foi aberta a Embrafilme, Empresa Brasileira de Filmes, uma coisa destinada a produzir filmes brasileiros com dinheiro público, não como é hoje, que você é obrigado a ir na fábrica de um cara que faz panetone e pedir para ele fazer cinema com os impostos. Não era isso. Era dinheiro que saía do orçamento da União. Tá, vamos fazer filme. A ditadura aprovou isso. Então, isso foi a Embrafilme de 1969. Então, depois do Ato Institucional número 5. E os militares falaram, tudo bem. Dizem que o Golbery, ou algumas mentes mais atiladas ou mais céticas, falam para os outros, olha, vamos fazer o seguinte, cinema é um fato universal, é bom ter cinema, é muito ruim. Na França, eles falam, olha, eles fecharam o cinema brasileiro, não tem mais cinema brasileiro. É muito ruim para a gente, eles têm que existir. Vamos dar o dinheiro para eles, deixa eles fazerem o filme, ninguém vai ver mesmo. E ele tinha toda a razão, ele tinha toda a razão. A censura, ela complicava mais a vida de quem fazia porno chanchada, por causa dos costumes, uma mulher, não sei, sexo, do que o pessoal do cinema novo, que eles falam, deixa eles falarem. E foi o que aconteceu. Porque nós temos uma outra dramaturgia concorrendo com a gente, que é a dramaturgia da televisão. Essa dramaturgia, que o Zé Celso Martins classifica como uma dramaturgia do pior século XIX, e ele tem toda a razão, é que fez a cabeça de todo mundo. E hoje ela é totalmente vencedora, ela está aí. Né? Então, a gente tinha sempre nessas crises, nós estamos na frente da plantação, sendo atingidos. E nesse caso aqui, claro que a gente foi atingido pelo fechado de cinema, mas não mais de quando eles estavam abertos. Não mais quando eles estavam abertos. O cinema, por exemplo, a classe cinematográfica, já tem uns predicados e umas características muito interessantes. Uma delas é um total desacordo entre o que você pensa de você mesmo e o que o público exterior pensa de você. Não estou falando dos filmes. Não é a qualidade dos filmes que tem jogo. É a sua atividade. Eu acho que eu estou fazendo o que eu posso com o dinheiro público, tentando gastar honestamente. Tudo que eu ganhei foi na publicidade, muito obrigado. Eu fiz publicidade durante muitos anos para não depender, para poder gastar todo o dinheiro público no filme. Tudo bem. Eu acho que, poxa, pessoa digna que eu sou. A sociedade, uma parte dela, pelo menos, substancial, me vê como um ladrão. Me vê como um sujeito que faz um fio de cabeça, que além de ninguém ir ver, me enfia dentro do bolso. E não dá conta para ninguém. Vamos falar claro, a gente tem que falar claro para saber onde a gente anda. E isso aí é uma realidade. O cinema nacional não só se faz sob indiferença da sociedade, como muitas vezes ele se faz contra a vontade da sociedade. Eu acho que uma classe majoritária dessa sociedade, se a gente não fizesse mais cinema, dá graças a Deus. Você está parando? Você está vendo mesmo? Para de mexer. Nós estamos com a televisão aqui, está muito bom. Isso é uma realidade. Por que a gente persiste, então? A gente persiste porque o cinema tem uma tradição, e essa tradição que a gente quer perseguir, ser filho dessa tradição. Senão não também. Senão não queria ser filho de um cinema que se fazia na Itália, que se fazia na França, que se fazia na Suécia, que se fazia em todos os lugares, que eram corpos artísticos muito importantes, que colocavam o cinema a par da literatura, do menor da pintura, da escultura, do grande teatro.
O cinema era uma força viva. É isso que nós queremos ser. Por isso que a gente persiste. Ninguém é louco. Né? Ninguém quer passar mal. Agora, parece que eu estou me queixando demais. Estou mesmo. Mas há algumas coisas que eu acho que a gente precisa também tomar consciência nesse momento, que é o seguinte. A técnica, como ela é louca, enlouquecida, a técnica só produz coisas que amanhã você pode vender, transacionar e ganhar dinheiro. Se não for uma coisa imediata, que imediatamente vai para o mercado, ninguém está muito interessado. Isto é, na produção de ideias, ninguém está interessado. Mas tem produção de artefatos, qualquer que seja, que é uma novidade, uma craqueca qualquer, que modifica o negócio já está inventado há 40 anos, e que você vai vender essa modificação, a técnica está interessada. E, às vezes, como eles são destrambelhados, eles dão um tiro no pé. Quando deram um tiro no pé, quando inventaram como chama aí? As novas câmeras o digital. É isso que eu queria dizer. Essa palavra, não é porque eu odeio tanto, não é porque eu estou ficando velho que eu esqueço. Eu não odeio o digital. Ao contrário, o digital é uma coisa que pode vir nos redimir. O digital eliminou todo aquele cinema velho, pesadíssimo, custosíssimo, cheio de etapas e não sei o que, para transformar num cinema leve, barato, fácil, que qualquer um pode fazer. Qualquer um inteiro. Mas você, com uma câmera de $2.500, $3.000, você faz um longa-metragem, sem problema. Com alguma luz que você põe dentro de um estojo de laser, você liga numa tomada. Antes precisava chamar a light, precisava ver o que está acontecendo. A casa vai pegar fogo, não sei o quê, 4 eletricistas. Você liga lá, monta um filme. Nesse aparelho que você está me vendo agora, esse computadorzinho de casa, você compra um aparelho, um programa de montagem, ou pirateia, até porque não, e você monta um filme. Então você tem montagem, luz, câmera, tudo pronto, barato. Essa molecada que está aí, eu queria só ter a idade para fazer isso. Para você mudar a ética do cinema. Quer dizer, não preciso mais do governo de plantão. Eu vou fazer uma cooperativa, eu e 3 amigos, e nós vamos fazer uma longa-metragem com esse equipamento. E vou avisando. Eu passei a minha vida fazendo filmes com uma câmera chamada Arriflex, da Arriflex. Companhia alemã, não precisa dizer mais nada, né? A Arri entrou no digital e criou câmeras digitais. E os meus 2 últimos filmes eu filmei com a Arriflex digital. Chama-se Alexia, que é fantástica. A qualidade é perfeita. Não há por que ficar, não, o 35mm era melhor. Não era. Talvez ele fosse melhor porque a gente era melhor, era mais jovem naquela época. Mas ele não. O digital atingiu um ponto em que você faz um filme possível, dispensando todo esse aparato louco do cinema. E é isso que tem que ser feito. E procurar outra maneira de exibir. Eu não tenho nenhum saudosismo da tela grande, tela pequena. Tela é tela, pô. Vamos pôr uma tela. Não, se a gente abramos uma plataforma, por que não? Vamos fazer uma sociedade, vamos fazer uma cooperativa e abrimos uma plataforma onde a gente exibe nossos filmes, pô, acabou. Foi, agora teve aliás, passou Dora e Gabriel, houve um festival aí de filmes não que estavam esperando o momento de entrar nas salas, do dia para a noite, uma plataforma aí, mais de 30 filmes, tudo assistido, tudo bem, foi bem e tal. Esse é o legado disso tudo. Essa é a nossa ética que está se movimentando. Essa é a ética que está sendo feita durante a pandemia. Filmes estão sendo feitos, sim. Estão sendo feitos. Porque o equipamento é pequeno. 3 pessoas são capazes de fazer um filme. De máscara e sei lá o quê. Está feita a coisa. Então, tem um lado sombrio, que é isso que eu estou falando. Eu me sinto em plena França ocupada. Em matéria de informação, totalmente. Mas o cinema pode andar. Pode andar. Acho que já falei demais, né? Vocês não acham? Não me ocorre mais nada. Me ocorre talvez uma frase do Otávio. Quem quer falar? Quem está falando? Não estou ouvindo agora. Perdi.
Pode continuar. Não, terminei. Terminei, tudo bem. É isso. A gente já estava atrasado mesmo, né? Então não posso me alongar assim indefinidamente. Não, mas o senhor poderia continuar, porque na verdade estava na sua linha de raciocínio, é que a gente estava. Não, continue, por favor. Não era, Professor Sbarra. uma coisinha que eu tinha esquecido, mas era uma frase, não tem nada de excepcional, não. Não tem nada de excepcional, pode ficar tranquilo. Não, mas eu acho que a gente tem muitas perguntas ainda, você ainda vai ter que nos falar muita coisa. Pode fazer as perguntas. Primeiro, eu vou começar só dizendo. Vocês tinham visto algum sentido nisso que eu falei, porque falei meio de improviso, e baseado em referências, em lembranças, em coisas que eu vivo. Viu? O tempo que um filósofo verdadeiro dedica à ética, eu dedico a fazer cinema. Então, alguma coisa eu capto que está no ar, então, sei lá. Mas, Hugo, eu só quero fazer uma retificação quando você começou a sua fala, falando da filosofia, da ética, que você tinha deixado de lado, porque você não se sentia... A filosofia é de todo mundo, a filosofia ela foi fechada academicamente em umas disciplinas, mas filosofia ela é para todos e todos que pensam de maneira crítica. Então, um cineasta como você, eu diria que com certeza faz parte da linha da filosofia, porque filosofia é pensamento crítico. E a ética também está embutida no dia a dia de todo mundo. Então, ela não é centrada numa coisa acadêmica que fecha filosofia e ética. Então, por isso que você está aqui, por isso que a gente discute ética no sentido global, e filosofia é isso, é pensamento crítico. Você tem toda a razão. É isso que eu acabei de falar, aliás, né? A ética, que é o estudo filosófico da moralidade, chega numa esfera. O que eu falei, que eu abandonei completamente como filósofo, é o filósofo profissional. Isso eu não tenho condição nenhuma. Pelo menos isso eu aprendi na Maria Antônia. Não fale besteira. Se você não tem certeza, não fale. Se você ainda tem certeza, cite as fontes. Se você não é capaz de citar as fontes, cala sua boca. Se você pensa que é o seu original, não é. Esses mandamentos eu aprendi lá. Então, essa filosofia, eu não me atrevo. O que eu fui é isso que você falou. O que eu falei é essa, digamos, uma filosofia mais chegada do dia a dia. Né? Mas o que a filosofia sempre foi. A filosofia foi uma resolução desde a Grécia, não é de resolver problemas do dia a dia. A filosofia é isso. Depois é que ela foi encercada academicamente, mas a filosofia é isso. Eu vou começar com uma pergunta que eu achei extremamente... Porque você trouxe uma história do cinema, uma vivência que ninguém tem, a não ser... Né? Você falou com super propriedade... Assim, falou do cinema brasileiro, que realmente essa crise do Covid não é uma crise do Covid, as nossas portas já estão fechadas há mais tempo. Então, eu acho que nisso eu queria pegar um gancho de perguntar para você se, pelo menos com o Covid, né, com a questão da gente ficar em casa, ficar fechado, também o cinema brasileiro não mudou no sentido de dar um pouco mais acesso ao cinema às pessoas. Porque eu vou contar um exemplo muito simples. Quando a gente tinha as amostras de cinema, né, duravam 2 semanas, né, todo dia, filmes maravilhosos, aqueles que a gente nunca tem acesso, filmes orientais, da Coreia, enfim, vários filmes que não chegam às telas normais, e quando chegam, assim, dura 2, 3 dias e vão embora. E nos festivais de cinema a gente tinha acesso a tudo isso, 2 semanas, seguido, manhã, tarde e noite, e depois eles desapareciam, a gente não via nunca mais. E talvez agora com a Covid, o que eu tenho visto acontecer é que vários desses festivais que são feitos online e a gente tem acesso a todo esse cinema. Claro, não pela tela do cinema normal, mas a gente tem acesso a esse filme através das plataformas que a gente tem. E se talvez com isso não teria sido uma porta, se uma porta se fecha fechando as salas de cinema, talvez o cinema se abre, porque ele permite que muitas pessoas tenham acesso a qualquer hora, a qualquer momento, a todos esses filmes que ficavam restritos a um período muito pequeno. E aí eu vou dar um exemplo de uma aluna minha, quando estava passando um filme que não era assim tão restrito, que era o Parasita, né? Mas era um filme coreano também, não tanto, né? Mais da linha alternativa, entre aspas, não tanto, mas, enfim, que não estava
sendo colocado em todas as periferias de São Paulo, e eu indiquei para os meus alunos assistirem. Uma aluna que nós damos aula em Guarulhos, ela falou assim: professora, esse filme é muito difícil de passar onde eu moro. Eu moro na periferia e só passam aqueles filmes grande circuito e a gente não tem acesso. E ir ver o filme Parasita lá no centro, lá nos jardins onde ele estava passando, é muito longe, eu não tenho acesso. Então, talvez, quando você diz que a gente tem, que as pessoas não vão ver os filmes de reflexão, os filmes cabeça, vai ver porque é a falta de tempo de colocação ou de acessibilidade, que talvez se isso tivesse sido colocado mais vezes, mais tempo, que eu sei que nas salas de cinema elas não têm o menor interesse, mas talvez as plataformas agora tenham permitido que isso sensibilize um público maior. O senhor acha que nesse lado, juntando essas palestras que a gente está fazendo, a questão da Covid, né? Não foi uma, como diz, uma ajuda para o cinema, para que as pessoas conhecessem coisas que elas não conheciam porque não estavam na mão? É possível, é possível. Eu acho que tem sempre uma questão, não pode ser inteiramente negativa ou inteiramente positiva. Ela tem seus lados, tem seus aspectos diferentes. Realmente, eu acho que, como você colocou, a gente não ter nada e ter a sala de jantar de casa, é melhor ter a sala de jantar de casa do que não ter nada. As salas de cinema estão fechadas, vamos ver em casa. Né? Mas isso me lembra de uma historinha que perguntaram para o William Faulkner, famoso escritor americano, se ele preferia o whisky ou o bourbon. Ele falou: eu prefiro o bourbon. Mas se só tiver whisky, eu tomo whisky. Então, é isso. Eu acho o seguinte, que a sala de cinema, ela tinha nela, não era a magia, a tela grande, não é isso. É a atitude de você ir ao cinema. Você saía da sua casa e havia um determinado filme, estava disposto a enfrentar uma fila para isso. Então você ia com o espírito como você vai para uma livraria para comprar um livro. A televisão te dá de maneja. Você está na sua casa, você está com um copo na frente, você está com o espírito, de repente entra um filme. Eu acho que é legal, eu acho que é muito bom, mas acho que vai levar muito tempo para você ter a mesma pessoa com a mesma atenção e com a mesma perspicácia que ele ia ver nas salas de projeção. Não porque era grande, não por nada, porque era a atitude de sair de casa para ir ver uma coisa que ele estava perseguindo. Era aquele filme. Ele lia sobre o filme, se informava, lia crítica, porque sair de casa, pegar uma condição, não sei o quê, não sei lá, demanda uma série de condições que você precisa previamente saber o que você vai ver. Então ele lia sobre isso e ia ver. Não sou eu que estou falando dessa coisa da atitude perante o cinema. É o Jean Godard. Ele, uma frase dele, ele falava: o cinema é uma coisa que você vê no escuro, numa tela grande e olhando para cima. Na televisão você olha para baixo, numa tela clara, em companhia até do cachorro. É um pouco exagerado, mas é verdade. Mas eu acho, por outro lado, que o que você falou é perfeitamente cabível, porque isso tem que mudar, vai mudar. Daqui a pouco você vai ter outra situação em casa, você vai começar a se preparar em casa para ver um filme, como ele deve ser visto. Sem dúvida, eu acho que sim. Não sei, tenho minhas dúvidas, mas é possível. Eu gostaria de pegar um gancho nessa pergunta e te perguntar se você acha que precisa ter uma educação para o cinema, do mesmo jeito que a gente tem para a literatura ou para outras coisas, porque pelo que você acaba de dizer, o que diferencia o cinema de um filme que se vê na TV, entre outras coisas, é essa proatividade, é esse intuito de realmente ir lá e o momento de dedicação livre de outras coisas que possam chamar a atenção simultaneamente. Então, acho que o que faz que o cinema seja algo tão envolvente é que o foco todo está lá. E nós sabemos que o nosso cérebro, eu trabalho na parte de neurociências, e a gente sabe que o nosso cérebro não tem essa capacidade de estar realmente focado em 2, 3 coisas simultaneamente. Então, se você está vendo em casa, tem o cachorro, tem a comida, tem o vizinho, tem a campainha que toca. E isso te impede de viver aquela experiência de uma maneira íntegra e com intenção. Agora, é a mesma coisa que em relação à literatura.
ler um livro é muito diferente do que ver um resuminho, um abstract no jornal. E a gente vê que essa nova geração, ela é uma geração que quer tudo muito rápido, mastigado e sumarizado. Seria importante que, dentro do nosso sistema educacional, nós pleiteássemos um espaço para educação, para a arte, para a ciência, para a leitura, para que as pessoas começassem a perceber que é importante se aprofundar mais nas atividades do que fazer tudo como comerciais de 10 segundos, porque você que trabalhou com publicidade, onde você concentrava uma mensagem em 10, 20, 30 segundos, como fazer com que a mensagem do cinema, como diferenciar isso e mostrar para as pessoas, principalmente para os jovens, que é importante você ter esses dois níveis de coisas diferentes? Eu não saberia responder isso. Realmente não saberia. O que eu acho é o seguinte: você trabalha não com uma forma mais rápida ou menos rápida de fazer filmes ou de ver filmes. Você trabalha com sociedades que mudaram completamente. O jovem de quando eu tinha 18, 20 anos, não tem nada a ver com esse jovem. Não que a gente era menor, não. Era igual. Só que a velocidade do mundo era outra, inteiramente. Não havia... Por exemplo, isso aqui, celular, seria uma coisa inacreditável, uma coisa estúpida. 50 anos atrás, 60 anos atrás, o que é isso? Tem telefone, para que você não pode andar até lá? Então, o que eu acho é que mudou, a sociedade mudou. E para você não dá para fazer a sociedade voltar atrás. Então, educar essas pessoas por uma outra estética, acho muito difícil. Daí vai por tendências inatas. Eu conheço jovens que gostam muito de ler, outros não. Eu não acho que... O que não dá para fazer por decreto. A partir de hoje, a literatura boa, a literatura que você vai sentar aí e ficar como um monge lendo, eu acho bem complicado. Eu acredito muito nos temperamentos. Eu acredito muito que as pessoas têm dentro dela alguma coisa que as impede pela produtividade, que se comove dentro de uma página de um livro, que leia o livro até o fim, porque claro que tem. Eu acho que a gente não deve pensar muito em quantidade, não. Nunca foi uma coisa tão... Na minha época também era assim. Eu não era toda a juventude que ia ver filmes do Jean-Luc Godard. Era o contrário. Então, a maior parte não queria nada. Mas tinha uma turma que ia. Agora, isso vai até hoje. Você encontra pessoas aí que... Eu não sei. Eu acho que a sociedade mudou. Mas as pessoas podem permanecer as mesmas. Você não tinha que jogar tudo que está nos museus fora. E tem gente que vai visitar, vai ver, vai entender. Isso que você falou é complexo. É realmente uma coisa que... O que você não pode fazer é cair no erro de acompanhar os tempos. Falar, os jovens querem rápido, então eu vou fazer filmes rapidíssimos, como essas séries idiotas de televisão, que acham que você trata o jovem como um débil mental, né? Não adianta eu falar assim, que ele só entende assim. Pô. Isso não é notícia. Pô. Você pode ter menos gente vendo, mas não que você tem que fazer para todos entenderem. Eu acho que... Enfim, eu também estou no fim da minha carreira, né? É verdade, isso é um fato. Né? Aliás, a pandemia veio me lembrar isso de maneira dramática. Dramática. O que eu odeio dessa pandemia, ela está me transformando num velho. Não porque eu fiquei confinado, porque morreu um monte de gente da minha geração. Entendeu? Isso é triste, isso é triste. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Então, eu nem devia estar falando mais com vocês. Eu vou aqui linkar uma reflexão aqui, porque não é verdade, o senhor não está velho, o senhor está experiente e vem contar essa nossa experiência. Mas isso me lembrou uma coisa que eu li num artigo do Paul Dujardin, o CEO do Palais de Beaux-Arts, né? Num artigo que ele escrevia, e ele dizia assim que se tem um momento que a arte, né, pode salvar o mundo, é agora, né? E aí ele contou uma história que eu achei muito interessante, que ele, na Segunda Guerra Mundial, que ele dizia que todo o acervo da National Gallery em Londres, né, ele foi guardado acho que
deixa eu ver se eu lembro aqui, eu até anotei, mas eu não lembro. National Gallery foi guardado, não sei aonde, foi guardado fora da National Gallery, todo o acervo tinha sido retirado durante a Segunda Guerra para ser guardado, e ele foi guardado numa cidade mais longe, mas para que a cidade não ficasse completamente sem arte naqueles tempos, ele pegava toda vez um quadro por mês e exibia esse quadro na National Gallery, e tanto que ficou famoso como a obra do mês. E aí ele dizia assim que isso é para contar a história de como é que a arte, na verdade, você salva a arte para que a arte possa salvar você, né? Porque no momento de guerra, onde tudo estava destruído, tinha uma necessidade das pessoas de verem o belo, ver a arte, etc. Então ele dizia assim que agora, nesse tempo de Covid, os psiquiatras já estão anunciando que a gente vai ter um pico no pós-Covid de doenças mentais, né? De depressão e todo mundo mal, né? Por uma série de questões desse confinamento, e que a arte vai ser a única maneira de resgatar essas pessoas também nesse pós-Covid para trazer de novo elas para alguma coisa de bom no tempo de pós-Covid. Para tirar dessa linha, que o senhor já está falando que está tudo ruim, fim de carreira, que não é verdade. O seu filme, o filme das outras pessoas, eles têm um efeito terápico, vão ter um efeito terápico, vão ter uma necessidade brutal nesse pós-Covid. Como é que o senhor vê esse cinema? Esse cinema vai existir, ele tem que falar de alguma coisa. Do que esse cinema vai vir falar para nós? O que é o cinema pós-Covid vem falar para nós? Ou não tem nada para falar? Não tenho a menor ideia. A gente vai ver depois. O que eu tenho ideia é o seguinte, eu detestaria de estar fazendo filmes de autoajuda. Você mencionou uma coisa, como é que você falou? Você usou um termo que me escapou, de repente, o termo que você usou, que eu não gostaria de fazer filmes desse tipo. A Covid veio comover todo mundo. Eu também fiquei comovido, eu também tenho netos, eu também tenho tudo. Só que eu não sou um cara do bem. Eu detesto artistas do bem. Sabe, aquilo que o Pasolini odiava, por exemplo, né? Artista per bene. São pessoas do bem. Isso não é arte. Ou não é necessariamente arte. Isso não quer dizer nada. Mas isso tem que fazer qualquer coisa. Não é para ajudar os outros sem esforço. Não é por causa da Covid. A gente faz o que a gente acha que tem que fazer. São impulsos misteriosos, que às vezes você sabe o que é, às vezes você não sabe o que é. Mas nunca é um missionário. Isso é outra coisa. Isso é partido político. Né? Mas não é na ideia de ter esse cinema, de autoajuda, longe disso, mas a ideia da expressão. Você tem um lugar para expressar essa emoção de uma sociedade, é nessa ideia desse filme que vem falar de uma sociedade das angústias e tudo, quer dizer, esse filme que expressa, às vezes um filme ele expressa, né, não é uma autoajuda, mas ele é uma catarse, né, de uma população, eu não sei, foi nessa ideia que eu expressão da arte, do cinema como esse canal. Eu te confesso que eu tenho muita dificuldade, né, em resolver teoricamente certas coisas. Né? Por exemplo, o que eu acho é que a arte nunca foi popular. Foi popular há muito pouco tempo na história da humanidade. Ela começa a se popularizar depois da Revolução Industrial. Antes disso, era uma pequena aristocracia que lia, era muito caro o livro, era muito caro. Quem podia pagar um retrato de um artista importante? Um sujeito que enfia aquele retrato não sei aonde, na casa dele. Isso começa, com a Revolução Industrial, essa coisa começa a democratizar. Mas é muito recente. É muito recente. Então, ainda a gente fazer da arte, a missão da arte é ajudar a que mais gente veja arte e tal. Eu não sei, eu me pergunto se é isso mesmo. Eu acho que a gente deve deixar as coisas correrem e fazer o que pode. Porque você não sabe bem o que você está fazendo, no fundo. Agora, sim. Cristiane. Eu queria fazer uma perguntinha, a única que eu gostaria de fazer é o seguinte: todos os seus filmes são ambientados em São Paulo. Você é um cineasta paulistano. Você está para São Paulo, assim como o Woody Allen está para Nova York. Mas, embora você já tenha dito
é que você não tem nenhuma preocupação, né, na verdade, em falar sobre a cidade, mas um pouco falar sobre o que se passa na cabeça das pessoas que habitam aí, né? Pergunto para você se essa modificação no comportamento, né, que a Covid impôs, né, isolamento de um lado, mesmo talvez assim atitudes erráticas de outro, você percebe na cidade, na sua vivência da cidade, né, uma cidade que você é íntimo, né, algum comportamento que te interessaria, o que você acha que vale a pena, né, um comportamento de pandemia que vale a pena ser registrado, que te instiga de alguma forma artisticamente? Não pensei nisso, Cristiano, não pensei nisso mesmo. O problema que eu estou enfrentando nessa pandemia é um problema que eu já até apontei para ele no início. Eu falei, sabe se quem puder. Pelo seguinte, eu fechei minha produtora em março. Tem gente que eu pago lá dentro, pago até hoje. Não são muitos, claro, são poucos, mas estou pagando até hoje. Eu pago impostos, DARF, DAS, imposto de não sei o que, imposto de não sei o que lá, IPTU, e desde março que eu não recebo um único centavo. Então, essa é a minha fixação nessa pandemia. Até onde eu vou, entendeu? Até onde eu posso ir, com as minhas reservas. Isso tem que ter um fim. Eu também estou procurando a televisão, claro, mas a televisão, quando se fala em televisão no Brasil, você fala Globo. O Brasil não é televisão. É um aparelho lá que eles acham que, procura imitar um pouquinho a Globo, não é. É bem inferior, não dá. Televisão é a TV Globo. Com todas as críticas que eu, pessoalmente, faço em números. Eles são televisão. Né? As televisões públicas, com cultura e tal, não se colocam. As outras, Deus me livre. Então, você está com um mercado muito estrangulado e você tem a vida real para enfrentar, que é os gastos, que não param de chegar. As contas vêm todo dia. Eu não vou muito na produtora, não é só para me preservar, já que eu sou um cara de risco. É para não ficar mal-humorado, porque eu entro na minha produtora e fico péssimo mesmo mal-humorado. Porque conta aqui, conta ali, não vem uma notícia de que eu vou receber algum dinheiro. Como acontece, por exemplo, na França. A maldita hora que eu tenho essa ligação com a França, que eu preciso saber as coisas de lá. O que o Macron gastou com cinema, assim, auxílio para técnicos, não sei o que. Agora, se essa lei Aldir Blanc, sabe Deus aqui, se alguém vai ser algum auxílio. Mas nós estamos numa situação muito difícil aqui. Eu não tenho nem tempo para pensar o que seria. Esse talvez seja um tema para fazer um filme, né? Um filme autobiográfico. Nunca passei, na minha vida adulta, 8 meses, 9 meses, sem ganhar nada. Isso não existe. Isso não existe. Eu tinha que levar algum dinheiro para casa. É a primeira vez que eu chego no fim do mês, nada. Então é complicado isso aí, para a gente de cinema. E eu tenho produto para vender. Eu tenho Dora e Gabriel que é só colocar nas salas. Mas eu não vou colocar. O que está vendo nas salas é o seguinte, o índice de comparecimento nas salas é 5% do que era no mesmo mês de novembro do ano anterior. Caiu 95%. Aberta, não é que foi fechado. Depois de abrir, caiu 95%. Como é que a gente vai fazer? Infelizmente, nós temos muitos desafios ainda para tentar, primeiro, sobreviver a isso. Esperamos que agora, com esse advento das vacinas, consigamos passar para a próxima fase, né? Porque está parecendo joguinho de videogame, né? Cada fase que a gente passa é pior que a outra. Mas a gente gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês aqui, principalmente do senhor, e esperamos que a gente possa ter oportunidade de voltar a ter novas conversas para o ano que vem, né? Mas infelizmente a gente tem aqui uma limitação de horário, e eu gostaria então de passar para as suas considerações finais, para a gente caminhar para esse encerramento. Bom, considerações finais para uma pessoa de alto risco é perigoso.
Finais de hoje. Não, Não, finais deste webinário. Estou brincando, estou brincando. Não, acho que eu falei, o meu pensamento é um pouco prático, ele não é ordenado muito. Eu não li nem o que eu devia ter lido, que é o meu volume do dicionário Cambridge, na parte de ética. Comecei a ler e parei. 6 páginas em inglês sobre ética, eu não vou ler. Então, o meu pensamento é um pouco descontínuo e tal, provavelmente inexato, muito provavelmente infundado também. Mas estou aqui, brigando. É esse que nos interessava, o pensamento de um criador, Hugo. Exatamente. Não, tem que continuar. Não se pode fazer. Tanto que eu falei do digital. Eu entrei direto no digital. Direto. Vamos fazer, claro que vamos fazer. Não, acho que isso é uma ideia muito interessante de estimular a meninada e até as pessoas, a gente está vendo, né, jovens de periferia com poucos recursos, mas muitas ideias na cabeça. Então, voltando ao Glauber, né, uma ideia e hoje é um celular. Ele era, na época do Glauber, era uma câmera, hoje é uma Só que na época do Glauber, ele tinha que arrumar uma câmera caríssima, pesadíssima, custosíssima. E hoje o menino da periferia tem jeito de se compor com uma câmera. Há gente fazendo isso. Tem muita gente na periferia dando aula, fazendo isso. Eu acho que vai mudar muito. Espero que mude. Tem que mudar. Tem que mudar. Tá bom, eu gostaria também de agradecer o professor, acho que tem toda a razão, tem que mudar, o que importa não é a forma, a gente tem que cuidar do conteúdo, porque a forma ela pode ser digital, Super 8, qualquer coisa, eu acho que a questão é a gente cuidar do conteúdo, do mesmo modo que o livro, né, passou do papiro, papel e para o digital, eu mesmo, né, tive uma resistência com o digital, agora parece que eu só consigo ler pela tela, então a gente vai se habituando, a gente tem que ficar atenta ao conteúdo, e porque a forma, né, a tecnologia não é a mesma, né? Então eu queria só agradecer ao Hugo, cineasta, que veio aqui nos prestigiar, eu espero que ele possa voltar para a gente falar um pouco mais de cinema, não só na pandemia, não só de ética, mas no largo do cinema, que eu acho que com certeza você tem muito para nos contar. Muito obrigada, professora. Obrigada, Cristiane, que também compareceu hoje, e obrigada, Malu, por sempre. Muito bem. Então, eu aproveito para, agradecendo, já convidá-los para o nosso último webinário desse ano, que será na próxima semana, no dia 2 de dezembro, encerrando, então, esse ciclo de webinários de 2020, quando receberemos o professor João Alberto Alves Amorim, nosso colega docente do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, do campus Osasco, e coordenador da cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. E ele abordará o tema as condições sanitárias de refugiados e imigrantes no atual cenário da pandemia do Covid-19 no Brasil. Então, esperamos contar com todos vocês, quem sabe virar um filme, que eu acho que temos muitos temas interessantes a serem debatidos e a nos fazer pensar. Muito obrigado, foi muito interessante, fiquei muito feliz. Pode contar comigo. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite.